Boa noite, pessoal. Como estão? Começando aqui mais uma live, pontualmente às 19h59. Boa noite, Tamis, Maria, Lídia, Fê Pinheiro, Frontinho. Hoje eu tenho um convidado bem especial, um amigo meu, o Rafa Bride, que está do outro lado do mundo. O Rafa é um colega patrocinado pela Columbia, ele é um recordista mundial de slackline, sabe aquela linhazinha que a gente vai na praia e tenta ficar a meio metro? Oi, Claudinha, bem-vinda. Você está meio metro de altura e quase já fica com medo de cair? O Rafa faz isso em grandes altitudes, grandes distâncias. Ele já vai contar um pouco do que está acontecendo com ele, o projeto dele e tal, para vocês terem uma ideia do naipe do rapaz, do que ele faz. É mais ou menos isso aqui. Esse é o Rafa, que já vai entrar aqui para falar com a gente. Ele percorre essas montanhas numa linha de slack e ele já vai falar sobre segurança e tal. Mas eu preparei uma abertura para essa live de hoje, porque quando eu dei o nome, né, eu falei viver é muito perigoso, eu lembrava do personagem Riobaldo, do Guimarães Rosa. Mas, quando eu fui procurar em que contexto ele falou a frase, eu fiquei ainda mais impressionado com a coincidência da história do Rafa. Vou citar para vocês. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Isso era o Riobaldo Tatarana, lagarto de fogo, falando. E aí, olha essa foto, o Rafa tá na slackline sobre uma paisagem semelhante ao do sertão, e o Riobaldo falava o seguinte: sertão, sabe o senhor? Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Então, no slackline do Rafa, certamente o pensamento da gente tem que se tornar mais forte que o poder do lugar, porque senão não tem como, né, enfrentar essa situação. É ou não é, Rafa? Vamos lá, Rafa Bride, direto da ilha de Vanuatu. Cadê o Rafa? Aqui, estou funcionando, Rafa. Conexão está se fazendo, a magia da internet. Eu fiz uma pesquisa. Ô, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Lawrence? Bom dia para você, cara. Você tá de 10 da manhã aí, né? 10 da manhã aqui, já tô no futuro, né? Eu tô no sábado aqui. Puxa vida. Ô, Rafa, primeiro de tudo, né, pra galera entender onde é Vanuatu. Boa, essa pergunta eu respondi para mim faz pouco tempo também, que eu não conhecia muito Vanuatu. Vanuatu é um arquipélago, né? São cerca de 90 ilhas oficiais, tem mais outras pequenas ilhas, e fica no Pacífico Sul. É meio que se fizer uma triangulação entre Austrália, Nova Zelândia, Fiji, Ilha Salomão, é meio que ali no meio, assim, né? Eu tô mais ou menos umas 3 horas da Nova Zelândia de voo, 3 horas da Austrália, 2 horas e meia de Fiji, né? Você vê, eu conheço todas que você citou. Papua Nova Guiné aqui um pouquinho mais em cima, Salomão um pouquinho mais para o leste, Fiji aqui, Nova Zelândia, Austrália, mas Vanuatu eu nunca fui. O que eu conhecia só de Vanuatu, e até a gente conversou ontem, é que as tribos daí, os povos daí que inventaram o bungee jump, né? E aí, o bungee jump é um salto aí com cipó, depois com elástico, que você faz no slack, com um cabo. Quando eu comecei a contar o que você fazia, um monte de gente confundiu com bang. Você não quer explicar um pouquinho pra gente, primeiro, essa história do bang jump em Vanuatu e depois a diferença do slackline e do bang jump? Exato. Eu também, quando eu conheci Vanuatu, depois que eu associei, né? Acho que Vanuatu ficou muito conhecido. Tem duas coisas, né? O bang jump aqui, que é feito de uma maneira tribal. Durante o mês de maio, eles realizam nessa ilha, eu esqueci o nome da ilha, é numa ilha específica, que é meio que... Isso, Pentecoste. E ela é um ritual para como, tipo, a puberdade, onde o jovem se torna homem, né? E aí tem vários níveis dentro dessa torre que eles montam e eles pulam com um cipó amarrado no tornozelo, né? E eles mesmo têm que cortar na mata e fazer a amarração, né? Tudo, né? São os mais velhos e os mais novos que montam essa estrutura, né?
E é super cheio de significados, né? Ela tem toda uma dança, toda uma invocação. E o mais promissor dos jovens adultos pula do nível mais alto, né? Eles vão progredindo nessa questão do bang jump aqui, desse bang jump natural. E um outro fator muito interessante sobre o Vanuatu. Vanuatu foi a origem do Survivor Vanuatu, que deu origem ao No Limite no Brasil, que foi rodado. Sim, que acharam um lugar mais remoto para largar os caras para sobreviverem. Agora, Rafa, o Soares acabou de perguntar o que você foi fazer aí. Então, só uma coisa, Soares, ele já vai explicar o que ele foi fazer aí, mas para ele explicar, ele precisa explicar a diferença do bang jump para o slackline. Slackline que o Rafa faz é isso aqui, ó. Ficar pendurado Exato. na corda. Deixa eu achar uma que dê para ver melhor. Putz, essa aqui, ó. Exatamente, vamos lá. O bang jump basicamente vou dividir de uma maneira bem simples, é uma atividade passiva, né? Tu aceita ser amarrado, né? Tu bota um sistema de segurança e tu pula e a atividade acontece por si só, né? Confiando nesse equipamento de segurança. O slackline, ele é, digamos, uma atividade moderna e mais tecnológica de uma prática que se chama funambulismo. Funambulismo é uma prática milenar, com registro de 2000 anos antes de Cristo, nas ruínas da Grécia, Antiguidade Oriental. Né? Isso. E ela foi conhecida muito no mundo exatamente pela prática do caminhar no cabo de aço, né? No equilíbrio do cabo de aço e no circo, né? Isso tinha muito no cinema mudo, com o Buster Keaton, Charlie Chaplin um pouquinho, né? Sempre tinha, né? Por causa dessa coisa do desafio de ter esse lúdico, meu Deus, conseguir se equilibrar em algo tão pequeno, né? E a grande diferença do slackline para todas essas práticas anteriores é que o slackline ele não é uma corda, né? O cabo de aço era uma corda. Na antiguidade era um cabo de sisal, né? Essas cordas orgânicas, né? Feitas com materiais naturais, muito semelhante ao bang jump aqui de Vanuatu. E o slackline é uma fita flat, né? Uma fita, é um cabo plano, com 2,5 cm de espessura, aonde não demanda uma equipe gigantesca, né? Ele tem um peso pequeno e a gente não usa cabo para se equilibrar, a gente só usa o nosso corpo. Então, ele é uma prática ativa. Eu me coloco para praticar o slackline, eu me coloco para praticar o equilíbrio, enquanto no bang jump eu me atiro e o equipamento que cria essa prática, né? De uma forma bem didática e simples, assim, né? E aí tem diversas modalidades dentro do próprio slackline, né? Altura, distância, sobre a água, manobra, início, estilo então, balanço. Vai ter um monte de atividade do Slack, mas tu foi inventar mais uma, que eu tô sabendo que você foi para Vanuatu para entrar no Guinness, e alguém me falou que mais ou menos... Eu sei que as imagens ainda estão proibidas de ser divulgadas, porque acabou de homologar o recorde, e daí você ficou preso em Vanuatu, mas me disseram que você foi cruzar uma parada mais ou menos assim, é isso, mano? A gente tem às vezes umas ideias malucas, né? Igual quando a gente se conheceu, o Lawrence ficou intrigado e falou assim, tá, mas o que passa na tua cabeça, né? Quando eu comecei a me aprofundar dentro do Highline, eu já tinha um histórico de esporte muito grande, e eu sempre procurei me envolver com a natureza na forma mais crua possível, né? Como ir em busca dessas transformações. Eu acho que é um pouco dessa nossa afinidade, né, Lawrence? Pô, eu quero nadar com um tubarão branco sem gaiola, e o dia que eu fui vieram 4. Eu lá fora da gaiola e 4 grandes tubarões brancos em volta. E o prazer que eu senti naquele dia foi talvez um dos dias mais felizes da minha vida, né? E você foi cruzar o vulcão de Slack. Agora, cara, e a lava? Me explica melhor isso. Eu tive essa ideia de cruzar um vulcão e, na verdade, eu fui convidado para participar desse projeto extremamente grandioso e audacioso construído por uma equipe alemã, e eles me chamaram para fazer parte. A gente quis cruzar um dos vulcões mais ativos do mundo, né? São diversos vulcões no mundo aí, tem erupção de vulcão todo dia, né? Que a gente acaba não se inteirando muito sobre isso, né? E a gente veio para Vanuatu exatamente pelo acesso desse vulcão, né? O Herzog, quem quiser conhecer um pouco mais, Into the Inferno, né? É um filme documentário do Herzog incrível sobre essas pessoas que querem se aproximar do... Desculpa, gente, eu tinha conversado com o Rafa ontem, mas eu não sabia que é o mesmo vulcão. Eu sou um documentarista de natureza e fotógrafo. Herzog foi um dos maiores documentaristas do mundo. Eu me orgulho de, em 2008, ter trabalhado com Klaus Schurich, que é um dos cinegrafistas do Herzog. Nós fomos pro Atol de Biquíni.
Mas esse filme que o Rafa está falando tem uma sequência que eles estão na beira do vulcão, tá saindo esses gases e o Herzog fala para a câmera: se o vento mudar, vocês vão ter acesso a essas imagens, mas nós todos estaremos mortos, porque este gás aqui é um gás tóxico, venenoso, que pode nos matar. Mas a gente confiando com os nossos guias, com não sei o que e tal, o vento não vai mudar e por isso a gente está aqui filmando. Vocês usaram os mesmos guias? Foi isso? É exatamente a mesma abordagem que o Herzog fez. A gente criou para conseguir fazer essa travessia. Sem dúvidas nenhuma, é a travessia de Highline mais perigosa do mundo, porque envolve uma infinidade de elementos que a gente não consegue controlar, que é a direção que a lava vai explodir, a direção que o vento vai entrar, se vai chover, se não vai chover. E foi isso que fez com que essa travessia se tornasse tão interessante, que o material dela é incrível, assim, acho que vai tirar as pessoas... Eu vou fazer igual aqueles apresentadores de televisão. Tá chegando no ápice da parada, eu interrompo, volto para segurar vocês aqui para saberem depois, mais para frente da live, para saber se deu certo, se eles conseguiram cruzar esse vulcão. Vamos voltar 3 passos, cara, e vamos falar o seguinte: você, eu, essas pessoas têm contato com a natureza, a gente sabe quão pequeno a gente é comparado à força da natureza. Eu nunca vou desafiar um vento muito forte, um tubarão muito agressivo, como o Rafa também tem que calcular e respeitar a força da natureza para fazer o slack. Só que, normalmente, a gente sempre associou a força da natureza com a grandeza, o oceano, o vento, a tempestade, e, de repente, agora vem um vírus invisível que vem nos lembrar o tema dessa live, que viver é muito perigoso, que a gente é muito pequeno frente à natureza. E aí, para confundir mais ainda esse papo, virar um papo meio cabeça esotérico, nesse momento que você foi enfrentar o seu grande perigo de cruzar o vulcão, é o mesmo momento que você ficou preso numa ilha que é corona-free, um dos únicos lugares do mundo que não tem corona. Então você foi fazer uma coisa super perigosa e agora você é o único da gente que está totalmente seguro. Explica isso aí, mano. O que passa na tua cabeça? Cara, acho que é bem essa linha mesmo, né? Vai exatamente de encontro com o título da nossa conversa, né? Viver é muito perigoso e acho que a gente opta por correr riscos e a gente tenta se tornar especialista em calcular riscos, né? Isso foi algumas coisas que a gente conversou, né, quando a gente se conheceu, né, Lawrence? Minimizar ao máximo, né? Exatamente, né? Entender o que está ao nosso entorno, né? Eu acho que, às vezes, na nossa vida rotineira, a gente perde essa capacidade de ter uma análise tanto emocional quanto, né, assertiva e bem planejada do que está ao nosso entorno e quais são esses riscos, né? E quando eu vim para... A Érica perguntou, parece que ela é mergulhadora, ela deve estar familiarizada com o Vanuatu, ela perguntou qual ilha que você está agora. Eu estou em Efate, que é Port Vila, né? Agora eu estou na capital, mas Port Vila, capital. O vulcão, o nome da ilha se chama Efate, né? Port Vila é o novo, digamos, um novo nome. Mas a ilha que eu passei esse 1 mês lá vivendo do lado do vulcão era a ilha de Tana. É uma ilha mais ao sul, né, daqui do arquipélago comparado com Efate, né? Vem cá, como é que tá o clima aí? Só conta pra gente, primeiro de tudo, por que você ficou preso aí, né? O que aconteceu? Não entrou o corona e aí fecharam as fronteiras? Exatamente. Eu comecei a minha viagem, né, com esse histórico já da doença se espalhando muito pela China e já estava pegando na Itália. Você lembra a data? Oi? A data, mais ou menos, você lembra? Eu saí do Brasil dia 11 de março. Né? Cheguei na Nova Zelândia dia 13, se eu não me engano, a pandemia foi declarada 14 ou 15, né? Foi bem nessa virada. E a tua previsão era ficar uns 10 dias aí? A previsão era ficar mais ou menos uns 17, 18 dias aqui e na sequência a gente iria para o México fazer um projeto também de outro recorde mundial para o governo do México, para o estado de Chiapas, que é bem no sul do México. Eu conheço muito Chiapas, as minhas aventuras malucas. Nos anos 80 eu fui parar em Chiapas, na época que tinha um movimento revolucionário do comandante Marcos. E eu acabei sendo guiado por indígenas que eram os espiões do cara. Então, assim, mais um pouquinho eu parava no coração da guerrilha. Mas, você ia para Chiapas, depois você ia ficar um tempo X, e aí teve que alongar totalmente. Então, eu vou te fazer duas perguntas. Desculpa, só te fazer duas perguntas. Uma é assim, quanto tempo teve que alongar? E aí a Claudinha Geiger, minha colega do Pantanal, repórter da Rede Globo, ela está perguntando como você se concentra
para limpar a mente do medo. E era isso que a gente estava buscando na nossa live, essas coincidências com o coronavírus, que as pessoas estão com muito medo. Então a gente ia falar, você fala um pouco disso. Primeiro, assim, essa diferença de passar um tempo X e ter que lidar com o imprevisto, de ficar 4, 5 vezes mais tempo fora de casa, e como que você se concentra e limpa o medo para encarar a travessia. Exatamente. Aí a gente chegou aqui em Vanuatu, a gente estava correndo contra o tempo. Vários dos vulcanólogos que iriam nos ajudar não conseguiram vir para cá. A gente acabou tendo que se comunicar com a comunidade local que trabalha com vulcão. Então a gente teve que se adaptar a uma realidade muito grande, porque tu sabe muito bem, para viajar, para chegar aqui, o investimento é muito alto. A gente corre esses riscos, é a nossa profissão, né? Ninguém está querendo se eximir disso. E aí, quando a gente pisou em Tana, foi o último voo para Tana. Na sequência, fechou tudo e a gente entrou num processo de aceitação, né? E eu acho que o medo é muito isso, assim, né? Eu sempre fui um cara que eu gostei sempre de mergulhar muito profundo, né? O Highline me proporcionou isso e eu só consegui entender que o medo é meu aliado a partir do momento que eu aceito ele e eu compreendo, né, toda a minha construção como ser humano, todo o meu papel social, né, a minha habilidade, tanto técnica quanto de atleta, para poder lidar com essa calma que eu preciso para atravessar essas longas distâncias. Então, essa é a minha construção do medo. E vem um medo externo, né, que é tipo esse descontrole que a gente tem em relação a essa pandemia, esse vírus tão pequeno que impactou tanto a gente. E nesse momento a gente estava conectado com um vilarejo em Tana, super simples, onde a comida vem de toda a plantação que eles têm ao redor, vivem de uma forma muito humana e para mim foi essa grande conexão, assim, eu não tava com medo, eu sempre procurei isso, eu sou, digamos, um macaco velho já, né, eu procuro esse tipo de experiência, eu já vivi muito tempo fora de casa, longe da família, porque eu gosto de me colocar nessas situações, eu acho que é quando eu Ô, me Rafa, conecto mais. só te perguntar uma coisa, Claudinho, a gente não vai esquecer da sua resposta, que o papo está muito bom e está, de certa forma, falando desse lidar com medo. Mas você falou das comunidades. Em 1995, eu era um baita de um aventureiro. Hoje eu sou um profissional de expedição, mas naquela época eu era doido mesmo. E eu fui parar em Papua Nova Guiné, numa tribo que idolatrava tubarões. E tinha todo aquele ritual dos shark collars. Mas o que eu ia te perguntar, assim, dentro daquela estrutura, os casados viviam com as suas famílias e existia a casa dos homens e a casa das mulheres, para os solteiros. Eu, quando fui filmar os tubarões, eu conheci um policial que trabalhava na cidade, mas era original dessa vila, e eu fui com ele para a tribo. Ele foi para a casa da mãe e do pai dele, da família, e eu fiquei na casa dos homens. Era uma oca onde todos os solteiros dormiam em rede. Você ficou abrigado na casa dos homens, em Vanuatu? Isso é uma coisa super interessante, assim, que eu tento sempre entender, assim, eu tenho uma referência muito grande, eu gosto muito do Yuval Harari, na maneira como ele traz essa questão do masculino e do feminino dentro da nossa história, né? E aqui, como a gente tem uma vila e as famílias são bastante grandes e elas se ajudam, não tem essa distinção, na verdade, né? As casas são construídas, né, normalmente com os materiais da floresta, super simples, aqueles telhados de coqueiro e tudo isso, e eles não têm essa divisão, né? Tem sim divisões de trabalhos, com certeza, né? O que trabalhos mais das mulheres e trabalhos mais dos homens, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que um homem sai e aquele trabalho precisa ser realizado, uma mulher também pode tomar aquela frente e vice-versa, né? Então foi uma relação muito grande. Eu gosto muito de me aprofundar nessa parte social e como é esse convívio e como é toda essa evolução. E tem um fator muito engraçado, porque aqui eram vilas canibais, né? Aqueles eles comiam pessoas, né? Em Papua Nova Guiné que eu fui também. Inclusive, eu entrevistei um cara em 95 que me descreveu o gosto de bíceps humano que ele experimentou quando ele tinha 10 anos. E ele falava para mim, nowadays we are Christian. E eu falava, puta merda, eu vou dormir na vila com esse cara que já comeu bíceps humano. Eu sou o único branco aqui. Foi uma loucura. Eu cheguei com um missionário canadense numa e com um policial nativo da tribo em outra. Mas foi uma baita experiência. Agora, eu fiquei 4 dias, 5 dias. Você ficou um mês, cara.
Eu chamei de um retiro espiritual, né? Eu fiquei numa casa, numa árvore, sim, porque eles têm uma relação forte com o turismo, especialmente por causa da visitação do vulcão. Só que a gente era os únicos turistas na ilha, né? Não tinha ninguém mais de turista. Todos os turistas tinham ido embora e a gente chegou num momento onde estava tudo fechado e teve essa relação muito profunda, assim, né? Hoje eu considero eles parte da minha família, porque os alemães que estavam comigo conseguiram ir embora antes por um processo, né, do governo alemão de levar os seus cidadãos de volta embora, e eu resolvi ficar mais uma semana para me conectar ainda mais. Então foi um Mas processo muito você não tinha interessante. opção de ir até a Alemanha e voltar para o Brasil? Até teria como fazer isso, eu entrei em contato com o Itamaraty, com a embaixada, só que tudo foi feito de forma tão rápida que toda essa parte burocrática, que tinha que ter cônsul, embaixador ligando um para o outro, não teria como ser feito em 1, 2 dias, que era o tempo hábil para fazer isso, né? Então, tipo, eu não tive como me preparar e muito menos pegar esse voo de retorno, assim, né? Rafa, Dentro só da... uma coisa importante para a galera, cara. Eu acho que eu queria dividir, chamar atenção nesse ponto, né? A tua resiliência, né? Se a natureza mandou, se o destino quis, tudo bem, vamos ser flexível, né? Tem aquela lenda japonesa da origem do jiu-jitsu, que o monge que desenvolveu a arte marcial foi numa baita tempestade que tinha um carvalho do lado do bambuzal. E com a força do vento, o carvalho pesado que resiste quebrou e a flexibilidade do bambuzal se curvou e quando passou a tempestade, ele voltou para sua posição. Cara, aqui tá um mimimi, um chororó, gente fazendo passeata para voltar a trabalhar, a produzir, como se aquilo fosse mais importante do que a vida humana, gente desesperada, deprimida. Pô, vamos ser um pouquinho mais flexível com a natureza, não? É tudo isso, né? É muito lindo essa conexão, porque, tipo, ano passado, eu comentei com o Lawrence que eu estava trabalhando muito, tem um negócio de turismo de aventura em Santa Catarina, e sim, a gente está sendo muito impactado por isso. E esse ano eu tracei estratégia de querer mergulhar de novo nesse tipo de experiência, de querer me aprofundar, porque eu acredito que quando eu aceito essa adaptabilidade e eu aceito essas mensagens que são muito além de todos os meus cálculos de risco e planejamentos para que os projetos funcionem, eu me torno uma pessoa melhor, eu tenho empatia para a situação. Então, por mais que eu queira voltar, eu acredito que se eu forçar muito, eu consigo voltar num curto período. Mas eu vou voltar para que cenário? O Brasil está muito melhor que aqui? Não está melhor que aqui. As pessoas estão num conflito gigantesco. Eu tenho muito para aprender, assim. Para mim foi um mês sabático, assim. O que eu aprendi de como me relacionar com as pessoas, de como me conectar de forma simples, de como me conectar com a terra, o alimento vindo da terra ao meu redor. Não se compra comida no supermercado. A Ô, comida é velho, muito semelhante com... e o poder que tem um sorriso, né? Quando você não tem quando você tem a barreira da palavra, cara, quando você não consegue falar a língua, um sorriso, né? Uma relação que eu pensei muito é assim, a gente vive cada vez em cidades com mais gente e com menos contato. E aqui eles são vilas pequenas onde o contato é muito verdadeiro. As dificuldades eles trazem para o grupo, é homem, mulher, criança, todo mundo senta na mesa e discute, eles têm tempo, eles se colocam na situação do outro, sabe? A primeira coisa que eles falaram para a gente, falou assim, a partir de agora, todas as dificuldades são conversadas nessa mesa. A gente Que traz as lindo, dificuldades e cara, a que gente lindo. resolve coletivamente. Então, tipo, isso me toca muito profundo e me dá muita força, né? Tipo assim, vou dizer, você imoral e dizer, não, não é difícil. Óbvio que é difícil, mas a dificuldade é para todo mundo e a dificuldade é uma dádiva. A gente tem que enfrentar ela. É isso que vai nos tornar mais fortes, mais humanos, vai trazer mais amor. A E gente uma vai coisa, conseguir. quando você vivencia aquela situação, sabendo que você tem o seu ninho para voltar, mas eles não. Aquela vai continuar sendo a realidade deles, com todas aquelas dificuldades. Imagina comprar uma aspirina nessa ilha, né? É uma coisa. É, e aí teve todo esse processo de fechamento, né? Porque aqui em toda essa região do Pacífico Sul tem muito poucos casos, né? A realidade é que a Austrália e a Nova Zelândia tiveram um distanciamento social muito forte, mas super bem comunicado. Todo mundo acatou e os números mostram isso, né? Hoje em dia eles O estão conseguindo. Toco Lenze, meu amigo que está indo de moto até o Quirguistão, ele estava pela Austrália e foi pego pelo fechamento do corona na cidadezinha de Darwin, lá no nortão da Austrália. Teve 28 casos na cidade, o lockdown era reforçado pela polícia armada, vai para casa. Né? Foi imposto um lockdown mesmo. E aí agora estão reabrindo com o vírus controlado. Como é que foi isso aí?
Quer dizer, agora você está na capital, na casa de uma família de brasileiros, mas, primeiro, como é que é o governo aí? E o que eles fizeram? Eles fecharam as barreiras, zero caso, é isso? Aqui é um país muito pobre, né, no geral, assim, então, tipo, toda a parte técnica, de certa forma, é do homem branco, né, eles têm poucas universidades aqui, eles têm tipo, eles têm um sistema de ensino que é o Pacífico Sul, algumas universidades são no Tahiti, né, tu conheceu um pouco, uns nas Ilhas Uhum. Salomão, outros na Nova Caledônia, aqui tem outras coisas. Então, eles fecharam tudo para tentar entender o que estava acontecendo, eles queriam se prevenir. O sistema de saúde é muito fraco, eles têm muito poucos médicos, né? Eles têm um pouco de hipertensão. As ilhas mais afastadas têm uma saúde muito melhor porque a comida é muito mais saudável, né? Não tem essa comida industrializada. É uma comida muito parecida com o Brasil, bastante mandioca, batata, coisas verdes. É O muito Fabrini saudável. estava perguntando a comida, você está contando. E tudo É orgânico, né? tudo orgânico, não tem aditivo agrícola nenhum no país inteiro. Então a terra é super fértil, né? Porque é tudo de origem recente, vulcânica. Então a comida é muito, muito, muito boa mesmo, assim, é super saudável a comida. Rafa, todas essas ilhas do Pacífico, elas têm uma influência, até é uma coisa da geopolítica. Os Estados Unidos, a China, eles querem de qualquer França, jeito controlar e controlam através da economia. Então, devem chegar mercadorias desses dois epicentros, a China, onde originou, e os Estados Unidos, onde foi o pior lugar da pandemia. Não tem medo aí da porra desse vírus chegar numa embalagem, em alguma coisa que venha da China ou dos Estados Unidos? é exatamente isso, assim. Aqui teve uma colonização mista entre França e Inglaterra, mais americanizada, né? Os Estados Unidos veio mais tarde aqui, né? Aqui teve o John Cook, o mesmo descobridor, né? Depois dos Maoris, Sei. que os E depois Maoris são morreu no Havaí, né? exatamente. Ele passou por aqui até Tana. Se tu for ler os escritos dele, ele chama como o farol do Pacífico, porque é um vulcão, o Yasur, né? Que é o vulcão que a gente estava lá. Você navegando pelo Pacífico por causa das explosões piroclásticas, tu consegue ver ele, né? Então, eles têm muito medo. Então, eles fecharam tudo, né? Eles têm uma política super restritiva, começaram a entender e tem esse medo do vírus vir por embalagens, né? Por como é que é essa transmissão do vírus. Então, eles preferiram fechar tudo, proteger o país, porque eles não têm esse perigo de passar fome, eles têm muita comida aqui e a Ah, comida é então muito eles não boa. estão recebendo industrializados, porque quando eu tive lá em Papua Nova Guiné, nas Ilhas Salomão, eles recebiam muito enlatado, aquelas comidas feijão em lata, essas coisas dos Estados Unidos e da China. Eles resolveram fechar não só o trânsito de passageiros, mas o comércio. Tudo, tudo, tudo. Qualquer tipo de importação, qualquer tipo de coisa. Que E no meio loucura. disso tudo, eles ainda tiveram que lidar com um ciclone classe 5 que destruiu uma ilha ao norte, né? Então, eles estão Meu Deus. numa dupla jornada de lidar com esses casos, né? A gente teve um período de muita chuva e a gente ajudou o governo local com informações. A gente fez umas entrevistas com todos os secretários de água, agricultura, educação, de desastres e defesas, e a gente mandou esse comunicado para a população, porque é muito difícil a informação chegar aqui, a maioria da informação chega por rádio, e ela é muito difícil entendimento, então a gente montou um produto, entregou para o governo, e foi muito legal esse Tipo em envolvimento, forma né? de panfleto. A gente fez vídeos, né? A gente fez vídeos Assim, e a gente distribuiu... Rafa, tem duas perguntas aqui. Primeiro, o Nicola pergunta como a gente se conheceu. A gente se conheceu numa caminhada em São Francisco Xavier, num evento da Colômbia. Eu contei isso quando eu estava na live com a Isa, que você é puta atleta profissional. O Guia, o Gambá, que foi das Forças Especiais do Exército Brasileiro, a Nini e a Isa, que correm maratona de 100 quilômetros. Esse maluco aqui, o Rafa, que faz slackline, imagina o preparo físico para cruzar uma coisa dessas de slackline, todos eles fazendo a caminhada sem nada, e eu com equipamento fotográfico tinha que fotografar eles de frente. Então eu tinha que correr lá para frente, fotografar eles, eles passavam, eu corria lá para frente. Eu cheguei, os caras sem estar assim, voltando de uma volta no quarteirão e eu com a língua parecendo uma gravata. A gente se conheceu assim. Agora, o Fabrini perguntou como é que você está se sustentando aí, Rafa? Como é que você, né? Imagino que o custo de vida seja muito baixo numa ilha daquelas. Na verdade, é bem alto, na verdade, o custo de vida. Primeiro, porque a nossa moeda está horrível, né? A gente sabe a situação econômica do Brasil.
Eu acabei, né, trazendo um aporte financeiro, porque eu também sou um dos produtores do vídeo, então a gente tinha que dividir um pouco desses custos, né? Com certeza não me planejei para ficar 2, 3 meses, sei lá quanto tempo eu vou precisar ficar aqui. Essas ilhas aqui do Pacífico, elas têm um custo muito alto exatamente por isso, né? Muita coisa importada, tipo, os restaurantes, as alimentações, essas mais trabalhadas, vêm tudo de fora, seja tanto parte de produto, então tem um custo bastante alto, é tudo referente a dólar. Eu tenho a dádiva de conhecer e me conectar com pessoas incríveis. Eu acho que quando a gente vive essa vida, essas pessoas acabam cruzando o nosso caminho com maior frequência. E como o Lawrence falou, eu estou sendo recebido por uma família, né, aqui de brasileiros que mora há 15 anos. Eles são, a mulher é australiana e o Felipe é brasileiro, é Kylie e o Felipe, e eles têm o filho, o Luca, né? Então eu estou ficando na casa deles. O Luca é o nome Então do meu. Quantos anos tem o Luca aí? o Luca acabou de fazer 7 anos, né? Ele Pô, que teve o legal. aniversário dele aqui agora. E eu tô ensinando Slack para eles, então, tipo, eu sou muito grato, então eu tenho um custo atualmente muito baixo, né? Mas também não tenho mais provisões financeiras para muito tempo, né? Eu estou tentando ver se eu trabalho em alguma agência, né? Alguma organização não governamental, que são as ONGs, ou ONGs em inglês, né? Para trabalhar nessa reconstrução da ilha do ciclone, então querendo me envolver com isso. Estou fazendo alguns projetos sociais de trabalho com o Slackline, então também estou querendo aprender a língua deles, que eles falam Bislama. E um fato bem curioso que eu falei para o Lawrence, acho que a grande maioria de vocês não sabem, Vanuatu é o país no mundo com a maior densidade linguística e cultural. Eles têm mais de 419 dialetos registrados, né? Então, uma população muito pequena. Uma população de 200 quantas mil pessoas? pessoas. Quantas? 200 mil pessoas com 419 dialetos Nossa, diferentes. quase cada família tem a sua língua, né? A ilha de Tana tem 12 dialetos, que é uma ilha muito pequena, com 40 mil habitantes. Imagina isso, né? É igual a E Indonésia, que é maior ainda, os caras inventaram uma língua, que é o Bahasa, que é uma língua muito simples para unir o país. Devem ter feito algo parecido. Só deixa eu corrigir uma coisa. A Camila está perguntando se esse fechamento foi na Nova Zelândia inteira. Camila, ele está em Vanuatu, que é uma república independente, próximo à Nova Zelândia, onde teve 0 caso de Covid. Ele falou que fechou não só o comércio de pessoas, como de produtos, para não deixar entrar, porque são ilhas muito pobres, que não tem médicos, não tem estrutura de saúde. A Nova Zelândia também fez um fechamento total e foi o primeiro país a extinguir a transmissão local, né? A China fez isso em algumas regiões. A Nova Zelândia fez no país inteiro. Esses foram países que adotaram uma política mais radical. Mas, Rafa, eu vou voltar pro nosso papo central, dessa coisa do equilíbrio e do medo, né? Vamos voltar para isso. As pessoas aqui estão muito assustadas. E aí, o que eu procuro fazer contra o medo é informação, né? Vou lá estudar, vou ver o que tem que fazer para evitar o vírus, máscara, papapá, e põe isso na prática. Como é que é isso no Slack, né? Porque você me falou, voltando aqui para a travessia do vulcão, que até a consistência do material daqueles ganchos que vocês fixam na rocha tem que ser calculado pela composição química, da acidez do solo. Explica isso melhor. Cada coisa a gente pensa que o difícil e o central é só ficar equilibrado na linha. Mas até chegar nessa parte de ficar equilibrado na linha que está o trabalho realmente perigoso, que é de fixar a linha e o cabo de segurança, né? exatamente. Quando eu comecei a trilhar, digamos, meu caminho do equilíbrio físico da prática do slackline, eu comecei a me desenvolver como atleta e logo, né, o Nicola até que fez a pergunta aqui, ele é um dos meus grandes incentivadores, ele é um escalador incrível brasileiro, mora no Yosemite e Yosemite é o berço do slackline e do highline, então ele convivia com essas pessoas. Do free climbing, né? Exatamente, ele é um escalador incrível. Ele conviveu com todas essas pessoas que começaram a praticar o highline no mundo e ele me despertou essa vontade pelo highline. Então eu estava praticando slackline e eu quis trilhar esse caminho até o highline, que é praticar na altura, né? Na altura. Então eu tive que entender todos esses aspectos que estavam ao redor, né? Quando eu comecei a me desafiar mais do equilíbrio, eu entendi que não era só o equilíbrio físico que ia me garantir conseguir atravessar um highline. Eu comecei a entender o quanto de conhecimento eu tinha que ter, todos os elementos, né? Acho que cada indivíduo tem um grupo de elementos que controlam esse equilíbrio, exatamente para poder lidar com o medo, né?
Porque todo mundo pensa, meu Deus, quanta adrenalina, quanta... No início, sim, tem uma adrenalina, tem um convencimento interno, né? Ah, não, isso é seguro, é o que tu quer fazer, tu se dedicou, tu estudou, tu se preparou, vamos lá e vamos fazer. A partir do momento que tu vence essa etapa, você começa a ser uma prática tranquila, uma prática meditativa, uma prática contemplativa, né? Então, A hora do caminhar. yoga e meditação fizeram parte do seu treinamento? Eu faço yoga desde muito cedo, assim, eu não sou um praticante toda semana, 3, 4 vezes, mas eu comecei a fazer yoga porque, como eu mencionei, eu sou atleta desde muito novo, natação, surf, triatlon e várias outras. Eu comecei a fazer com 14 anos e sempre ajudou essa respiração. Floripa, né? Você é de Floripa. Porque De Floripa. Alguém pergunta aqui, com esse sotaque, ele é catarinense. Porque lá em Floripa, até a própria Mormai, que é um parceiro aí que eu tive durante muitos anos da vida, fazia isso com seus atletas, né? O Kelly Slater, campeão de surf mais velho do mundo, yoga. A seleção alemã que meteu 7-1 na gente aqui no Mineirão, yoga. Quer dizer, yoga é uma ferramenta. Eu também, igual você, não sou praticante mega assíduo, fazer todo santo dia, mas a mãe dos meus filhos, eu fui casar 10 anos com uma professora de yoga. Antes de conhecê-la, já tinha praticado aí na Nova Zelândia. Então, yoga está aí na minha vida há mais de 20, 25 anos e ajuda demais a ter essa resiliência para lidar quando você vê que o exterior te impõe uma limitação, né? E aí vai o fato, tipo, toda essa parte de conhecimento, né? Tipo, a parte do vulcão, digamos, seria o ápice, onde eu coloquei toda a minha capacidade de conhecimento técnica, a minha intuição também, que a gente tem que contar muito com isso, né? Que é toda essa bagagem que a gente carrega e a interpretação super rápida das situações que a gente está enfrentando naquele momento, né? Porque o Lawrence, e acho que eu também posso compartilhar isso com vocês, por mais que a gente planeje todos os detalhes na hora H, é diferente, vão ter situações novas e a intuição que vai ser o grande guia disso, essa adaptabilidade a um vento muito forte, a mergulhar e planejar estar com um tubarão e do nada ter 4 tubarões. Então tem que ter essa calma, essa respiração da meditação junto com o yoga é fundamental, né? Eu acho que a gente entender o nosso papel social também é muito importante, porque não tem como eu ter equilíbrio, isso eu falo pessoalmente, eu não tenho como ter um equilíbrio profundo se eu estou em conflito com a sociedade e eu estou sendo um peso para a sociedade, sabe? Se eu não estiver fazendo algo de positivo para a sociedade, construindo e construindo esse movimento de melhora, né? Isso tá mais fácil fazer aí em Vanuatu do que aqui no Brasil, porque nós estamos hoje com um país rachado, e tem um polo do lado de lá, um polo do lado de cá que não quer falar com ninguém e prejudica o equilíbrio de forma a se criar uma espécie de uma doença coletiva. E aí esse vírus se mistura, politizaram o vírus, todo mundo com muita raiva e muito medo, que são instintos atávicos, mas que nos fazem mal, né? Então, voltando a esse negócio porque para mim é muito difícil imaginar um cara lidando com essa altitude que você tá nessa foto, por exemplo, e manter essa calma, esse equilíbrio e esse centro. Cara, como que começou desde o comecinho, né, as etapas do Slack para ir subindo, né, para até chegar nisso? E principalmente, cara, no final das contas, dá medo antes de fazer uma travessia? Dá medo, já vou responder essa. E tem que dar, Lawrence, tem que dar medo, porque se não der medo, alguma coisa está errado, sabe? Tu tá se sentindo melhor que a natureza, assim, então tu tá baixando tua guarda. Se tu perdeu o medo, tu abaixou a guarda e aí aonde pode desencadear uma cadeia de erros e virar uma catástrofe, né? Agora, a minha trajetória... Só explica pro pessoal, tem um cabo de segurança te prendendo nesse cabo, né? Se você cair, você não despenca, mas você tem que voltar, se reequilibrar e terminar a caminhada. Não tem um trenzinho para te puxar, né? Exatamente, né? Eu vou explicar exatamente a minha trajetória e chegar nesse ponto aí que o Lawrence falou, né? Eu pratico com segurança, eu pratico amarrado, né? Eu tô preso, tem uma técnica relativamente simples para se voltar para a fita, né? Eu comecei praticando slackline na casa de um amigo. Eu gosto muito de desafios pessoais. Eu sempre fui uma pessoa que mergulhei muito interno, pratiquei muito esporte sozinho. E comecei a gostar, a parada me deu um desafio e eu quis me evoluir nisso e mirei na altura. Era um momento que pouquíssima gente no Brasil fazia, então eu fui buscar informação fora. Eu já tinha uma certa idade, eu já não era tipo 17, 18 anos, como hoje a grande maioria é introduzida, então eu não me sentia um super-homem, eu queria ter uma bagagem, né, uma mochila cheia de informação, então eu procurei estudar muito. Eu estava no momento que eu estava na faculdade de engenharia de produção civil, então eu estava estudando geologia, física, mecânica,
resistência dos materiais exatamente no momento que eu me envolvia com o esporte. E isso me deu um renome mundial. Eu sou conhecido mundialmente pela minha capacidade técnica. Eu sou uma das pessoas que mais abri highlines no mundo, nos lugares mais extremos. E eu sou conhecido e fui convidado exatamente para fazer parte desse projeto do Vulcão por essa minha capacidade, né? Cara, que Então, legal, porque o pessoal olha pra gente, você aí com esse cabelão, essa barbona. Eu, quando comecei, era mais novo que você também, com 20 e poucos anos, mergulhando com tubarão, sem gaiola pelo mundo, e achavam que a gente é uns puta louco, né? Só que justamente para fazer isso e não se machucar, você precisa ter todo esse lado teórico. Meus professores de química, física, matemática, que eu odiava quando eu tinha 16, 17 anos, eu agradeci eles demais na hora de calcular um mergulho técnico. Eu imagino você, né, para fazer os materiais, montar fitas, saber a tensão para distância, né? a gente tem hoje a tecnologia aliada ao nosso lado, né? Eu acho que essa tua carreira é muito mais longa, né, de explorador da natureza, como tu Não, você é falou. muito mais radical. O que eu faço tem muita gente que faz. Mas quem sabe no futuro vai também ter. Hoje já tem uma comunidade muito grande, né? Que pratica highline, né? São festivais. E a tecnologia, né? A gente tem procedimentos muito bem definidos hoje, estudos e mais estudos. Tem um pessoal muito cabeça por trás, dando suporte para a segurança do esporte. Então, se a gente segue isso sem desrespeitar a natureza, sem desrespeitar esses medos, que sim, eles são necessários, né? Como alguém acabou de perguntar, assim, eu tenho medo de altura porque eu sei que se eu fizer algo errado, a altura não vai poupar, a minha vida vai para o saco, né? Então, é exatamente isso. Como que eu vou fazer tudo certo, né? Interpretar da maneira mais correta possível para eu minimizar ao máximo, né? O highline, ele é muito seguro, né? Na história, a gente tem 4 mortes provenientes do highline em 32 anos de história, né? Então, Pô, tipo, é estatisticamente... super mesmo. Você, falando estatisticamente, eu achava que era uma atividade de risco nível base jump. Agora, uma coisa importantíssima o pessoal entender. Uma coisa é ser numa operação turística, num festival, que alguém calculou, fez a linha, você vai lá e anda na linha. Outra coisa que o Rafa faz, que é chegar numa região inexplorada e fixar essa linha, sem parafusar ela de um lado, parafusar do outro, e tem travessias de mais de 100, quantos metros? Até 300 A metros? mais 400? longa do mundo são 2 quilômetros. A mais longa que eu armei é 1,3 quilômetros. Você fez 1,3, você armou. Então, É. imagina a logística para armar essa fita e dar a tensão certa para ter a segurança. Véio, eu estou no Pantanal, vou amarrar a rede aqui para dormir, já com medo de cair. Acaba que... E aí entra o ponto, assim, acaba que o caminhar no fim desse projeto enorme, que é montar essas linhas super longas, igual a que a gente fez aqui O Rafa Jurema está perguntando como você passa a fita de um lado para o outro, exatamente. Exatamente. Então, tipo, o processo de montar, ele é tão ou mais longo que a caminhada. É muitas vezes muito mais longo. Às vezes, quando é uma linha dessa, 2 dias, 1 dia, 3 dias de Usa planejamento. drone? A gente usa drone em situações que a gente não consegue caminhar entre um local e outro. Então, a gente amarra uma linha de pesca no drone. Nessa foto até que tu compartilhou antes ali em São Paulo, como tem muitos fios elétricos e situações acontecendo embaixo, a gente voou o drone debaixo do prédio da CET com essa linha de nylon até o topo do prédio da prefeitura, que é onde foi tirada essa foto, para conectar esses 2 pontos. A partir do momento que a gente conecta os 2 pontos, a gente puxa uma corda mais fina e essa corda mais fina depois puxa esses 2 slacklines, né? A gente sempre arma um slackline que a gente caminha e outra fita de slackline que é o backup, em caso dessa fita arrebentar. Só para vocês terem uma ideia... Então tem 2 fitas e o cabo de segurança te prende nas 2. Exatamente, é um anel forjado, sem abertura, que essas 2 fitas passam pelo meio. Em média, essas fitas elas têm uma resistência à carga mínima, né, que é o Minimum Breaking Strength, que tudo é em inglês, né, esses termos, de 3 toneladas. Então, o negócio é super dimensionado, super forte, aguenta situações de vento muito grandes. Então, a gente tem, né, uma capacidade de se adaptar a isso, né? E esse conhecimento me motiva muito, assim. Eu sou um baita de um nerd, né? Eu tenho essa cara de maluco, mas eu estudo muito. Eu vou muito profundo em Tua todos... vida depende disso, né? Eu tenho mais de 4.500 mergulhos, mais de 1.200 com tubarão sem gaiola. Nunca me machuquei em 20 e poucos anos. Por quê? Porque o meu tá na reta. Eu tenho que ter muito estudo e muito preparo porque eu tô fazendo. Agora, Rafa, as lives, elas caem uma hora
e a gente passou 45 minutos. Eu tenho uma marca que eu fiz aqui, tem umas perguntinhas de umas pessoas, como você lida com a saudade da família, pergunta de umas travessias específicas. Eu vou deixar o Insta do Rafa, e quem quiser manda para ele, porque onde eu queria conduzir agora para esse finalzinho, desses últimos minutos que a gente tem, é que você tá em Vanuatu, isolado, porque é um lugar que é Covid free, então fechou o país, mas você foi aí para fazer uma travessia por cima de um vulcão para entrar no Guinness, extremamente complexa, e eu prometi no começo da live que eu ia resgatar essa história. Então, já que você está falando do material, da engenharia, dos cálculos, começa aí com um metal que você teve que fixar na pedra, o que estava por trás disso. Porque, gente, imagina que ele fixa com o metal com gancho nessa ponta da fita. Se esse gancho cair, tudo que ele planejou vai literalmente para o chão, né? É uma cadeia de técnicas, né? Tudo começa pelo ponto de ancoragem. O grande fator é que tipo, a gente estuda, né, entende todos esses elementos que vão estar presentes, e na hora que a gente vai ver mesmo o que vai acontecer, né? Quando a gente chegou aqui, por ser um vulcão muito ativo, né, então ele tem muita fumaça, cinza, pedra voando para tudo que é lado, ele não tem um solo muito sólido, né? É uma rocha super nova, e quando as rochas são novas, né, isso aí eu posso entrar e falar 3 horas de geologia, mas não é isso que a gente vai falar, ela não tem uma capacidade de carga muito alta. Então a gente cavou... Porque é porosa, né? Exatamente, muito porosa. Ela se solidifica muito rápido, e isso faz com que os elementos não construam uma cadeia de silício, que é a grande conexão entre todas as rochas, densa, né, com uma resistência à carga em uma área pequena, grande, necessária para o que a gente pratica. Então a gente teve que cavar buracos, né, nesses locais que a gente escolheu como pontos de ancoragem, mais ou menos de 1 metro, né, e coloca toras, né, com madeiras muito sólidas dentro desse buraco, e a gente chama de Dead Man Anchor, que é uma ancoragem muito forte, usada em diversas... Distribui a carga, né? Distribui a carga, e você tem esses troncos para segurar isso. Isso, porque tipo, depois tu vai colocar a terra por cima, então imagina tu conseguir movimentar uma madeira mais ou menos de 1 metro de largura, né, com uma diâmetro relativamente grande, dentro dessa terra, aonde a gente usou uma corrente. E aí entra um ponto legal aqui de se mencionar. Um vulcão, né? Para mim, assim, se eu vou resumir, é a natureza, é a mãe, é o berço de tudo, né? Tu tá vendo o centro da Terra, a lava, é uma coisa que mudou minha percepção de vida, mudou a maneira... Você conheceu Pele, a deusa do vulcão, a mitologia havaiana é lindíssima. Antigamente, pouca gente sabe, mas antes de filmar bicho, nos anos 90, quando você devia estar vendo Turma da Xuxa, essas coisas, eu fazia documentários que tinha mergulho e cultura. E a gente fez um no Havaí, das forças criadoras das ilhas do Havaí. É um tubarão, que era um deus que guiou Maui, que jogou um anzol e puxou a ilha do fundo do mar, com Pele, que é a deusa do fogo, a deusa do vulcão, que era a mãe, a grande mãe da Terra. E Vanuatu é meio que a mesma cultura polinésia, né? Eles têm 9 vulcões ativos aqui, né? 2 submersos e 7 na superfície, né? Esse é um dos vulcões ativos com as explosões piroclásticas. Então, esse vulcão ele tem 3 elementos muito, muito importantes que a gente teve que levar em conta. Os gases do vulcão, né? Enxofre e ácido sulfúrico são os piores e mais danosos. É muito fácil se intoxicar. Eu me intoxiquei por ácido sulfúrico, mas não foi quando eu estava no vulcão, foi porque estava chovendo muito e eu fui correr e acabei ingerindo e fiquei 3 dias mal com febre. As lavas, né? Então, tipo, ele tem a característica de ser piroclástico. O que é piroclástico? Explosões de lava, e essas lavas indo acima do nível que a gente estava, e elas vão para fora do anel. Tem diversas coisas que interferem nisso. A atividade sísmica, tem milhões e milhões de sensores medindo, porque tem vilas que moram perto, então tipo, qualquer tipo de erupção ou sinal que indica uma erupção muito grande, eles têm que evacuar tudo, né? A região que eu estava, se entrasse em erupção grande, dizimava tudo. E tem o fator da chuva. A chuva é ácida, porque pega todos esses elementos que estão na fumaça e traz de volta para a Terra. O nosso material, normalmente, eles são cadeias de polímeros, né? E dependendo do tipo desse polímero, ele é influenciado mais ou menos pela água.
Então, a partir do momento que a gente tem Mas uma só para chuva... explicar, polímeros são meio que plásticos resistentes? Exatamente. A gente tem... Os plásticos principais dos nossos equipamentos seriam nylon, poliéster, Dyneema, Vectran, e que são polímeros de maior resistência, né? Então não usa gancho de metal na ancoragem? A gente usa aço inoxidável e foi por isso que eu falei da questão da corrente. Quando a gente colocou essa ancoragem para dentro da terra, a terra também tem esses elementos dentro dela, porque ela está encharcada, cai chuva. Então, a partir do momento que a gente colocou algum polímero, uma corda, normalmente uma corda ou é de nylon ou de poliéster ou de um misto desses dois. A gente não sabe quanto desse polímero vai entrar para dentro dessa corda e quanto vai diminuir a resistência dessa corda. Então, a gente optou para colocar um aço, né? Um aço galvanizado, enrolado nessa ancoragem, para garantir que essa ancoragem não iria se romper. Esse foi um dos... Deixa, porque assim, Rafa, a gente tem mais 9 minutos. Eu queria, então, assim, vocês montaram essa ancoragem ultra complexa, calculou qual tipo de material, misturou madeira, metal e terra, quase com fogo e o ar, você fez os 5 elementos, é só chover. Bom, aí como você passou o cabo? Porque você disse que tem lugar que você desce, caminha e escala. Eu sou capaz de apostar que você não desceu no meio da lava, caminhou e escalou. Então, não. Qual foi a distância para entrar no Guinness e como vocês montaram? A gente entrou no Guinness pelo fato que foi o primeiro highline do mundo e a travessia mais longa num vulcão ativo. Eu acredito que não vai ter mais muita gente que vai querer fazer isso. A tua mãe não deve ser muito tranquila. Não, ela a minha confia estava muito desesperada que eu mergulhava com o tubarão. Agora, se você quer entrar no Guinness por cruzar um vulcão ativo, vamos convencer que eu tenho que te apresentar para minha mãe para parar de me encher o saco. elas vão ter bastante assunto em comum, pode ter certeza. Tem um fator muito interessante aqui. De maneira alguma, a gente não atravessou exatamente em cima da cratera, porque esse vulcão ele é muito ativo. Se eu tivesse atravessado exatamente em cima da cratera... Então, se fosse onde está aqui na foto, você ia ser churrasquinho de Rafa. Eu estaria morto, porque uma lava dessa caindo no equipamento, que é um polímero, ia derreter na hora e bum, ia acabar com... Então, a gente atravessou no cantinho da cratera, onde a gente, com os guias locais, observou durante uma semana, né, o comportamento do vulcão e viu que ali as bombas de lava, que é o que eles chamam, não estavam caindo. Então, agora, esse cantinho era que distância? A uns 15 metros da... Não. De um lado ao outro. De um lado ao outro era 261 metros de distância. Foi a travessia. 260 metros. Porque assim, há muitos anos atrás, eu fiz uma matéria lá para a Globo, que eu e o Marcelo Scaff, a gente desceu de rapel nas cataratas do Iguaçu. E isso ficou, descer, mas igual você falou, a gente foi lá no cantinho, achou uma brecha entre duas quedas d'água e montou o rapel ali. Então é mais ou menos isso. Agora é válido. Você cruzou de fato a cratera e cruzou 260 metros. Você podia fazer um slack de 1 metro lá na beirinha e 260 metros é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. A intenção, na verdade, é assim, a gente sabia que se a travessia acontecesse de forma completa, porque os atletas que fizeram a travessia era eu e o Alex Schutz, que é um alemão que também tem diversos recordes mundiais. A nossa intenção maior era contar a história. A gente sabia que tem muito vento, tem muito fator, tinha bastante vento, né? Porque tem essa diferença de temperatura, a cratera do vulcão, tem todo esse anel, né? Então, a ideia era caminhar, captar imagens e, se possível, a gente conseguisse caminhar sem queda, a gente faria. E a gente conseguiu, né? Que foi uma conquista muito, muito feliz. Mas como passou o cabo que você estava contando? A gente caminhou. A gente caminhava... a gente caminhava ao redor da cratera, nessa parte relativamente perigosa, e que a gente tinha tempos, né? A gente tinha pouco tempo para realizar essa travessia. Toda vez era, muito cronometrado, né? Porque tudo muda muito rápido. Então, igualzinho o filme do Herzog, cara. Eu vi esse filme há muitos anos atrás e me marcou demais. E daí, muitos anos depois, eu fui trabalhar no Atoll de Biquíni com o cinegrafista que estava com o Herzog nesse filme. O Herzog, para mim, né, documentarista... Depois tem o filme das cavernas e ele fez O Homem-Urso, que é meio sobre o que eu faço também. O Homem-Urso é um dos top 5 filmes para mim, disparado, né? Uma história incrível, acho que quem quiser assistir vale a pena muito, assim, a gente tá falando de tapa. Werner Herzog, documentarista alemão. Agora a gente tem mais 5 minutos. Eu vou deixar, tá chegando uma chuva de perguntas, eu vou deixar depois o Insta do Rafa, sigam ele, que o negócio é muito interessante. Mas daí você e o alemão, nesses minutos finais, conseguiram, deram a volta, esticaram o cabo e aí cruzaram. Quanto tempo demora essa travessia? Então, a gente
a gente tem uma habilidade muito grande, né? A gente já tem travessias mais longas, então a minha travessia bem sucedida demorou cerca de 9 minutos, 10 minutos, relativamente rápido, para 261 metros de distância, e a dele foi um pouco mais rápida, 8 minutos. Mas existe travessia mal sucedida? Não, né? Eu falava, a minha primeira Não, bem sucedida. Pô, mal sucedida, você cai num. é que para o Guinness, né, a gente precisa caminhar de ancoragem a ancoragem sem queda, né, para virar um recorde. Ah, tá, porque você pode cair e subir pela linha de segurança. Exatamente. Aí eu mal... vou entrar nesse ponto, né? Na direção, digamos, a gente escolheu caminhar aqui do lado direito da minha mão aqui, né? Na tela é o contrário. A gente saiu daqui e foi para cá. Nesse momento que eu caminhava, eu tava com o vulcão, as explosões mais nas minhas costas. Na minha primeira ida, no meio da travessia, eu tava super equilibrado, né? E teve uma explosão gigantesca que atrapalhou o meu labirinto. Eu caí na hora, fiquei pendurado, né? E eu não consegui entender por quê. Porque tem uma onda de choque do movimento do som que pegou meu corpo e atrapalhou totalmente, assim. E foi incrível, assim. Tipo, aí eu continuei, caminhei até o outro lado, fiquei meio assim, caramba, o que aconteceu? E na volta, pelo fato de eu estar olhando o vulcão e estar mais, digamos, mais pertencente a toda aquela vida, eu caminhei sem quedas na volta, né? Não foi na minha primeira travessia, foi na segunda travessia. E com o alemão aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele tava também teve uma explosão? Uma explosão no meio e ele caiu na hora. E, tipo... Cara, é místico isso, hein? É quase a natureza passando uma mensagem igual para os dois. Putz, Rafa, infelizmente a gente tem 2 minutos, porque o Insta desativa depois de 1 hora de live. Eu vou deixar essa live gravada no meus stories, e a partir de amanhã vai estar no feed e no meu IGTV. Agora, acabando, eu vou postar o Insta do Rafa, já está nos meus stories do anterior. Queria te agradecer por esse papo, te desejar muita paz e muita harmonia no período que você for ficar aqui. E quando você voltar para o Brasil, que não vai ter mais pandemia, vamos tomar uma cerveja aí em Floripa. Eu faço um slack baixinho e depois a gente vai dar uma mergulhada. A gente também, eu já vou adiantar aqui, a gente está planejando voltar para Vanuatu, porque ele falou que ele quer vir para cá mergulhar com os tubarões. E eu já estou organizando isso aqui. Ontem eu já organizei, já está liberado, só para te informar. Porque eu conheço o Fiji, Papua, Indonésia, Austrália, Nova Zelândia. Parece que eu fiz um anel em volta de Vanuatu e nunca fui para Vanuatu. Fez um anel. Eu queria agradecer todo mundo que mandou pergunta. Como o Lawrence falou, pode entrar em contato comigo. Eu adoro essa interação. Isso me dá motivação. Eu vou ficar por bastante tempo aqui em Vanuatu. Então a gente vai ter bastante tempo para contar essas histórias. E logo, logo essa história vai começar a ganhar forma. A gente vai mandar notícias. Vai ficar um filme incrível. A gente... tem um pouco de sorte, porque está no momento que ninguém conseguiu produzir nada e a gente vai lançar esse filme nesse momento. Então, vai entrar em canais muito grandes de distribuição aí, vocês vão acabar sabendo dessa história. E o canal está aberto. É um prazer enorme conversar contigo, Lawrence. Tu me inspira muito. Eu também adorei o papo, cara. Eu sou seu fã, velho. E eu também sou teu fã. E aí eu espero que a gente possa ter passado uma tranquilidade aí pro pessoal que estava meio apavorado no Brasil. E pelo menos Brasil, tirou aí. A cabeça, né? Por 1 horinha a gente tirou a cabeça do vírus e foi para as outras coisas da vida. Rafa, meu prazer demais falar contigo. Obrigado aí pela presença. E depois você falou um negócio na live, procura o Carlos Castanheda, não sei se você já leu, porque né, os guerreiros naguais têm a morte como companheira. E você falou uma hora, isso ficou muito marcado, né? De você respeitar, né? Ou temer, como quiser, mas não baixar a guarda. Então, tá segundos aqui avisando que a live vai cair. Obrigado a todo mundo que nos prestigiou. Grande abraço, Rafa. Até mais. Abraço, boa noite aí para vocês. Bom dia para você. Valeu.